Minha pátria é minha língua, cantou Caetano Veloso. Nossa pátria então é imensa, mais de 240 milhões de pessoas falam português pelo mundo afora. Nosso idioma é o terceiro mais falado do Ocidente e o sexto mais falado em todo o planeta. Foi uma longa viagem desde o latim coloquial usado no reino medieval da Galícia, onde hoje é a fronteira de Espanha e Portugal, até o Brasil, lá do outro lado do Atlântico, que hoje abriga o maior número de usuários do idioma, tornando o português a língua mais falada do hemisfério sul. E até aqui, nos Estados Unidos, nossos compatriotas mantêm vivo aquela que Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote, chamou de língua doce e graciosa. Eles são o foco do Planeta Brasil de hoje. Bom, o Planeta Brasil começa em San Diego hoje com uma pessoa que já participou do programa, né, Gabriela? Sim, essa é a nossa segunda vez participando do Planeta Brasil. Você disse nossa por quê? Você faz parte de um grupo, é isso? Isso, o Liu Brasil, que é um playgroup de famílias brasileiras em San Diego. Você lembra quando foi a entrevista? Há aproximadamente uns 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás. Vamos dar uma relembrada nessa Sim, matéria? exatamente. O Little Brasil foi formado há 3 anos por uma iniciativa da Gabriela e cresceu rapidinho. Hoje reúne 130 famílias em diversas atividades. E por que criar esse grupo? Na época, em novembro de 2005, eu estava grávida do meu primeiro filho, no 3º mês. Eu tinha algumas amigas já que tinham 1 ou 2 filhos e elas não se conheciam. Então eu falei assim, por que não a juntar? E nós montamos o grupo então, com 6 pessoas, 8 pessoas no máximo. E a intenção era essa, na verdade, porque eu falei assim, quando meu filho nascer, eu gostaria que ele tivesse contato com outros filhos de brasileiros. Criançada, quem quer brincar de pega-pega? O pega-pega, a brincadeira de roda, acontecem numa casa em San Diego, no sul da Califórnia. Este é um playdate organizado pelo grupo Little Brasil. Playdates são basicamente isso, é um encontro e onde que eles escutam as outras crianças falando português, escutam os outros pais se comunicando em português. As crianças gostam, se vestem de verde e amarelo, correm soltas pelo pátio e elas nem desconfiam que os papais e mamães têm um plano secreto e infalível de ensinar entre uma brincadeira e outra vários aspectos da cultura do Brasil. É mais difícil introduzir a cultura brasileira ou a língua portuguesa? Tem uma diferença nisso ou não, você acha? Eu acho que a cultura brasileira é mais fácil do que a língua portuguesa, porque é bem essa questão de uma certa idade. Chegou por volta de uns 5, 6 anos de idade, começa a ficar bem mais difícil. Depois que a criança entra no kindergarten, na primeira série daqui, eles acabam aumentando muito o vocabulário em inglês e acabando deixando o português de lado. Então, eu acho assim que tem que ser um processo natural. Os pais têm que continuar falando, eu faço isso com meu filho, eu continuo falando, ele me responde em inglês e eu continuo falando em português com ele. Tem alguma mãe aqui que tem algum segredo especial, alguma tática para introduzir a língua portuguesa para os filhos? Olha, o que eu fiz com meu filho, que ele, como ela estava falando, ele respondia em inglês quando eu falava português. Até o momento que eu falei para ele, se você não me responder em português, a mamãe não vai falar com você. Foi aí que comecei a forçar. Hoje ele só fala comigo em português. E se eu falar com ele em inglês, ele fala, não mamãe, fala inglês não, português. A música é muito legal. Você coloca um CD, tá no carro, dirigindo na freeway, e aí eles estão ouvindo aquela música. Inclusive pro vocabulário é legal. É uma coisa que a gente tem feito muito, trocar CDs, trocar livros. Então é muito legal de João Paulo tentar ler e conseguir. Coisa simples, eu não vou, não é nada avançado. Então foi um jeito legal que eu descobri que eles não percebem. A gente faz um jeito legal de juntar uma mãe que tem a tendência legal de ler um livro, de dramatizar, ler aquele livro, fica interessante. Como tá o português da criançada daqui, tá bem? Acho que tá bem. Eles falam meio enrolado, acabam criando seu próprio idioma aqui, misturando o inglês com o português. A gente adulto acaba fazendo isso também aqui, morando um tempo já aqui nos Estados Unidos. Faz parte da cultura imigrante isso, exatamente, né? O parqueia, né? Vou parquear o carro, não tem essa?
Meu filho mesmo, mãe, é movar, de vez de mudar um negócio de lugar, eu vou movar. Porque moving com mudar, ele mistura tudo, na verdade. Então tem essa parte mesmo de trocar as palavras, de colocar palavras em inglês, de parar no meio da sentença e falar como que é mesmo, né? Mas eles se viram. Desde pequena, Melissa frequenta grupos como Lil Brasil. Como que você pegou esse gosto pelo português? Quando eu era pequeno, a minha mãe ela me trouxe no Brasil. Então, eu gostei muito do Brasil quando a gente foi. E o que tinha no Brasil que você gostava? A comida. Ah, comida! Que tipo de comida? Arroz, feijão, feijoada e brigadeiro. Certo, mas não foi por causa da comida que você começou a falar português, né? Minha mãe tive um classe de português, então ela me ensinou assim. Aqui no grupo você fala com as outras crianças em português? Sim. Por que você gosta de falar português se seus amigos na escola não falam português? Minha mãe diz que é legal porque a nossa língua é secreta. Sua língua é secreta? E ninguém sabe o que a gente está falando. E o que você acha disso? Você gosta? Uhum. Dentro do grupo, não são só as crianças que praticam o português, os pais também aproveitam. Em 2008, o Beto, pai da Mariana, conversou conosco sobre isso. Embora meus pais sejam brasileiros, eu cresci com meus pais aqui, tinha alguns amigos brasileiros, mas perdi muito contato com a cultura brasileira, com a música brasileira no tempo também. Mas fui readquirindo isso e principalmente depois de ter conhecido minha esposa no Brasil, agora basicamente eu respiro o Brasil dia a dia. Não é só um grupo de mães brasileiras, né? Tem alguns pais brasileiros, eu sempre estou participando dos eventos e sinto a minha cultura. 40 anos aqui, eu podia estar perdendo meu português, mas eu estou sempre utilizando a língua, não só em casa, mas no grupo também. Então eu continuo evoluindo com o grupo dessa maneira. Beto, por que continuar no grupo? A função dele, a missão dele já não foi concluída a partir do momento que você vê seus filhos falando bem português já ou não? A missão nunca é concluída, né? É uma evolução que demora anos até eles crescerem e serem adultos. Então, eu vi essa evolução esse tempo todo aqui, esses 5 anos, na classe de português que eles tomaram aqui para aprender a alfabetização, a leitura em português também. Em casa, nós só falamos português com eles, não respondemos quando eles falam em inglês, e eles assistem também televisão brasileira, escutam música no carro em português, então estão sempre escutando e usando a língua portuguesa no dia a dia. Gabriela, a gente acabou de ver como funciona o grupo. Eu queria saber se ele continua dessa mesma forma, ele aumentou, diminuiu, como tá? O grupo aumentou, nós de meia dúzia de famílias no início. Hoje nós temos por volta de 250 famílias participando. Gabriela, fundadora do grupo, está de mudança para outro estado. Em seu lugar, aqui na Califórnia, vai ficar a Renata. Muitas famílias ficaram tristes porque ela estava indo embora e deixando esse grupo, esse trabalho todo de tantos anos, que foi um trabalho maravilhoso que ela fez e ela continua fazendo. Então eu falei assim, bom, eu vou tentar dar continuação e uma oportunidade de ter contato com a cultura brasileira, com a língua portuguesa, conhecer pessoas, me socializar, e eu acho que cada dia mais é uma maneira de ter o Brasil aqui perto da gente. Junto com a Gabriela, a Renata está preparando algumas novidades para o grupo. A gente quer festejar todas as datas que são festejadas para as crianças no Brasil, como Natal, Dia das Crianças, Páscoa. A gente vai começar a montar uma biblioteca com livros brasileiros para expor cada vez mais as crianças com a língua portuguesa. O mais difícil para as crianças não é falar, mas escrever português. O grupo está atento a esse desafio e conseguindo bons resultados, como no caso da Melissa. Além de falar português, Mel, você também escreve em português, certo? Uhum. Minha mãe tem um livro que eu preciso escrever todo dia. O que é o mais difícil na língua portuguesa, quando você está escrevendo? Eu acho que é a accent. Eu não sei quando botar. O acento. Uhum. Somos dois, então. Sou péssimo para escrever também, viu? Fica tranquila. Tá.
E o que você gosta de ler em português? O que você gosta do Brasil que te incentiva a falar português e a escrever em português? Tem alguma coisa? Um livro? Um livro? O meu livro favorito em português é A Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Nos arquivos do Planeta Brasil de 2004, achamos uma turminha que também aprendeu português através dos gibis. Gabriele tem 3 anos, passeia para lá e para cá entre os livros. Ela é uma das crianças que participam do projeto Vamos Ler em Português. Esse aqui, você sabe quem é esse? O projeto começou há 1 ano nas bibliotecas públicas de Miami. Todo primeiro sábado de cada mês, a Turma da Mônica, o Menino Maluquinho e outros quadrinhos do Brasil visitam a garotada. Brincando, elas são alfabetizadas também em português. A ideia veio do José Xavier, que é dono de uma livraria virtual de livros brasileiros. A criança nasce nos Estados Unidos, os pais falam português, mas se ela não lê, ela vai ser analfabeto, porque o analfabeto, como você sabe, o analfabeto fala também que nem você. Ele só não escreve e não lê. A preocupação nossa também é procurar livros conhecidos no Brasil e que mostram bastante a cultura brasileira para as crianças que estão aqui, né? E se daqui 3, 4, 5 anos a gente resolve voltar para o Brasil, quer dizer, os pais vão saber se defender, né? Mas e a criança? Ela vai para uma escola e vai saber só falar? No momento em que a criança já tem condição de escrever, começar a alfabetizar mesmo, começar a ensinar a ler e a escrever português. O que você não sabia nessa matéria é que a Gabriele é filha da Maria e do José. Como será que está o português da Gabriele depois de quase 10 anos? Vocês vão saber no próximo bloco. Planeta Brasil está de volta para reencontrar a Gabriele, que tinha 3 anos de idade quando participou do Planeta Brasil em 2004. Na época, pudemos ver como ela aprendia português ouvindo as histórias dos gibis contadas pela mãe, a Maria do Carmo. Sou caipira 100%, brasileiro do interior. O meu nome é Chico Bento. Cansaço não é desculpa. Saí de um jogo pronto pro outro. Quero disputar todos os jogos. Quase 10 anos se passaram e muita coisa mudou aqui na casa da Maria. Nesses últimos 10 anos, né, o que vem rolando é uma evolução natural, né? A gente sempre falou português em casa, desde pequenininha. É lógico que é muito mais fácil ela aprender português quando você tem o pai e a mãe falando português. Às vezes você tem casos que a mãe fala português, o pai fala inglês, então existe mais dificuldade. Mas aqui em casa não. Na medida em que ela vai se interessando pelo Brasil, que ela gosta do Brasil, o português passa a ser uma coisa natural, uma consequência. Gabriele cresceu. O interesse pelos gibis brasileiros deu lugar ao futebol, mas ela continua super interessada em leitura. Às vezes eu leio umas revistas brasileiras de futebol ou de esporte. Por quê? Eu acho interessante. Eu gosto de saber o que está acontecendo no Brasil. É mesmo? É. E por que você acha? Por que você gosta de saber o que está acontecendo no Brasil? Que é onde está minha família, essas coisas. Então eu acho que é bom saber. Como mostramos na matéria anterior, o José Xavier, pai da Gabriele, sempre incentivou a filha a praticar o português. E agora, este ex-corredor de moto velocidade dá maior força à nova paixão da Gabriele, o golfe. São poucos esportes hoje, se for ver, que você pode fazer com a tua filha, 8, 9 anos, você ficar 4 horas, 3 horas num campo, sabe, de um campo de golfe, olhando. Então é uma coisa diferente, entendeu? E ela gostou. E hoje o golfe, ela pode ter muita oportunidade através do golfe, tanto na escola, tanto na universidade, entendeu? E até futuramente profissionalmente. Você hoje joga golfe? Jogo. Quanto tempo você está jogando golfe? Eu acho que esse vai ser meu 8º ano. 8º ano jogando golfe? E por que começou no golfe? Eu sempre gostei de equipamento. Daí eu pedi pro meu pai se ele podia pôr alguém pra me dar uma aula. Ele pôs e eu fiquei. E tudo isso porque você achou legal, que tinha um monte de taco diferente, um monte de coisa. Começou assim. A Gabriele leva o golfe super a sério. A Gabriele tem hoje mais de 160 torneios realizados, entendeu? Então, se for pensar 160 torneios, são praticamente meio ano de torneio, um dia sim, um dia não. Então tudo isso é experiência, né? Dê uma olhada na coleção de troféus da Gabriele. Ela está dominando todos os torneios que participa aqui.
E ela não quer parar por aí. Sua meta agora é incentivar a prática do esporte no Brasil. Golfe ia ser um esporte legal para ter no Brasil. Eu acho que tem algumas, não tem, se eu ver na televisão os profissionais, você não vê nenhum brasileiro. E acho que tem que mudar isso. E por causa disso você se interessa cada vez mais pela língua portuguesa para poder levar o golfe para o Brasil? Sim, 2 anos atrás eu fui no Brasil, eu já estava falando melhor português. E eu dei uma aula para as pessoas que não têm muito dinheiro, que não sabe jogar golfe, não tem técnico, lá num clube. E por isso, então, você teve que melhorar o seu português. Sim. Então você ficou estudando mais ainda português. Foi bem legal. Para o futuro dela, por que é importante ela saber português? Eu acho que é importante porque você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã ela vai voltar para o Brasil. Voltar não, ou passar a viver no Brasil. Quem vai voltar somos nós, né? Mas porque ela nasceu aqui. Se ela vai passar a viver no Brasil, ou se ela vai desenvolver uma carreira no Brasil, ou mesmo se ela vai desenvolver uma carreira internacional e o português vai ser importante para ela. Ela fala o inglês, é a primeira língua dela, e a vida deu a chance para ela falar português também fluentemente. Falar e escrever português fluentemente. Eu acho que você tem que se agarrar nisso e não perder essa chance. Mas mais do que isso, não é só falar, é entender as duas culturas também e saber o que é que você pode aproveitar de melhor nas duas culturas na sua formação pessoal. A língua portuguesa também está abrindo espaços no mercado profissional dos Estados Unidos. Carlos Wesley e Neuza Martinez, jornalistas da Flórida, conversaram conosco sobre isso. E muitos americanos estão tentando aprender o português, estão aprendendo o português em busca de oportunidades profissionais no Brasil, né? O Brasil é a bola da vez, então muita gente quer associar a questão da Copa, das Olimpíadas e oportunidades profissionais. Então muita gente tem buscado o ensino do português. Meu filho mais velho se formou aqui, né? Enfim, foi alfabetizado em português, né? Mas fez faculdade aqui. E o meu mais novo está fazendo mestrado na Califórnia. Por incrível que pareça, os dois foram contratados por empresas multinacionais brasileiras que operam aqui nos Estados Unidos, né? E o português para eles foi fundamental. Para aqueles de descendência brasileira, falar português vai além de uma futura opção profissional. Para os brasileirinhos, ou para essa segunda geração ou terceira geração de brasileiros que muitas vezes nascem aqui ou vêm muito pequenos, quer dizer, então para esses pequenos é fundamental porque é manter as raízes, né, manter a língua, e quem tem filho pequeno aqui nesse país sabe da importância, né, disso, não só porque o português é uma língua, um idioma importante, mas também até para o contato com as pessoas que ficam no Brasil. Com o passar dos anos, as escolas de português e as ações de manutenção do nosso idioma nas comunidades brasileiras começaram a fazer a diferença. Graças ao trabalho dessas organizações, dessas fundações, quer dizer, isso entrou na pauta do dia. Então, eu acho que hoje em dia a comunidade, essas organizações, elas têm qualificado, né, através de cursos como o do Itamaraty recentemente, aqui no sul da Flórida, qualificado professores para esse trabalho. A criança, ela tem capacidade de aprender ao mesmo tempo várias línguas. E olha a oportunidade de estar em casa, aprender a conversar com os pais. Ela já vai ser alfabetizada em inglês na escola, né? Por que não trazer isso para casa, para que essa criança aprenda e exercite o português, né, diariamente, né? Para divulgar a importância do nosso idioma no mundo atual, Carlos e Neuza realizaram em parceria com o Consulado Brasileiro de Miami um documentário intitulado O Ensino do Português Ganha Força no Mundo. Aprender português para os filhos de brasileiros nascidos no exterior ou que residem aqui desde a primeira infância é mais do que atender a necessidade de comunicação com o restante da família que ficou no nosso país. O documentário tem a participação de professores de português de todos os cantos do mundo. Professora de Boston, né, do Brasil, né, outros de Washington. Então nós pegamos não só pessoas da Flórida, também como alguns pontos dos Estados Unidos e Japão, né, que isso é interessante, né, de saber como que o Japão coordena, né, qual a importância
para o Japão também que os alunos, que as crianças de lá aprendam português, né? Esse documentário sobre a língua portuguesa, ele está disponível para qualquer pessoa que queira exibir numa escola, ou na associação, ou nessa organização, ou colocar em o seu website. Então é só entrar em contato com a gente que nós vamos disponibilizar para quem quiser divulgar, né? No próximo bloco do Planeta Brasil, um tira-dúvidas especial com duas convidadas que entendem muito de língua portuguesa. Não sai daí. Para mim é importante que os pais não esqueçam de que os seus filhos têm que manter a sua cultura, a língua e a cultura. Bom, o Planeta Brasil está de volta e agora vamos falar um pouco sobre a língua portuguesa. Annette Aslanian, acertei seu nome. Exato. Presidente da American Organization of Teachers of Portuguese, certo, Annette? Correto. E aqui a Ana Lúcia, a nossa diretora da Abrace. Isso correto? Mesmo, exato. Gente, primeiro eu queria começar, como é vista a língua portuguesa aqui nos Estados Unidos hoje? A evolução da economia brasileira mudou o ponto de vista americano com a língua portuguesa? Eu diria que mudou muito. Os reflexos são evidentes. E o salto foi enorme, especialmente nos últimos 2 anos. A procura pelo número de professores aumentou demais, professores para adultos, jovens querendo fazer intercâmbio no Brasil, adultos com possibilidade de trabalho no Brasil. Realmente o idioma português está muito na moda, como a gente fala. Exatamente, está na moda, muito popular, e a gente vê isso pelo número de matrículas nas universidades, né? As pessoas procurando tomar aulas de português nas universidades e também em algumas escolas públicas que oferecem o curso de português. Existem escolas bilíngues hoje em dia aqui? Bilíngues quando eu digo inglês e português? Inglês e português. Existem e nós temos a ideia que vai se expandindo um pouco mais. Tem muito poucas, né? Na Flórida nós temos uma escola bilíngue, português e inglês. As crianças aprendem as matérias como matemática, ciências, história, tanto em português como em inglês. Em Nova York também tem. E nós temos, a nossa organização tem ideia de expandir isso nos Estados Unidos. Por que expandir, Ana Lúcia? Você acha que ainda é muito pouco? Quando a Annette diz que existem, a gente pode dizer, infelizmente, dá para contar nos dedos da mão. Sério? No país todo. Talvez não chegamos a 5. O que a gente percebe, inclusive com o crescimento do interesse pela língua portuguesa, a intenção é promover que o aprendizado da língua, a divulgação da língua portuguesa é uma questão estratégica até para o país. Mas tem o fato de que nos lugares em que não há escolas bilíngues, essa lacuna é preenchida por associações comunitárias, por organizações que se formam para contribuir, para ensinar o português para crianças, manter a língua portuguesa que as famílias têm dentro de casa, para que as crianças aprendam a ler, escrever e os aspectos culturais. E também para manter os pais ligados a essa coisa da língua portuguesa. Já que você falou disso, como anda a comunidade brasileira em relação à língua portuguesa? Anda representando bem a nossa língua aqui ou não? Eu acredito que sim. Nós temos várias organizações e organizações formadas por pais, né? A Abrace é um exemplo de um tipo de organização formada por pais, que todos se reuniram, tinham interesse de que eu quero que meu filho continue aprendendo português. Eu não quero que meu filho esqueça a sua cultura ou como falar português. Então, esses pais se reuniram e decidiram formar, então, um programa de português. Ou seja, na igreja, no clube, enfim, no espaço de uma escola. E a ideia é essa. Eu até incentivo que os pais façam isso, procurem as organizações existentes e que procurem saber como elas foram formadas. Enfim, até o próprio consulado pode dar essa informação, procurar os consulados, os líderes comunitários, para ver como isso pode ser iniciado na sua comunidade. Um ponto muito interessante é ver o orgulho com que o brasileiro, então, começa a dizer que fala português, valoriza mais quando os filhos sabem português, diz, puxa vida, tá vendo? Agora é um momento bom para a gente valorizar, reconhecer o fato de que falar português está ficando importante. Mas isso vem do momento, Ana? Você acha que vem do momento da fase brasileira ou o brasileiro sempre teve isso, esse orgulho de fazer o filho falar português? Nos últimos anos, a intenção era mais discreta, talvez mais individualizada que ali. Agora parece que existe um orgulho coletivo. Como se fosse quase mesmo no espírito de Copa, né? Que quando a gente fala que o futebol une o brasileiro, a gente está se aproximando desse orgulho coletivo. E o escrever o português? A gramática portuguesa é muito complicada. É importante as crianças terem esse conhecimento, terem essa noção também da escrita?
É importante, obviamente, né? Você vai se comunicar, você não se comunica só oralmente, você vai se comunicar através da escrita. E o que acontece geralmente em casa, isso não acontece. Você se comunica verbalmente com seus pais, com seus familiares, mas a parte escrita fica esquecida. Né? Então ele não fica totalmente fluente numa língua. A gente não pode dizer que ele é fluente porque ele só fala a língua, mas ele não consegue escrever. Pegando essa criança, como a Anete descreveu, que tem a competência da comunicação oral. Essa competência ela só evolui e amadurece para se transformar numa comunicação escrita se tiver muita leitura, como no aprendizado de qualquer língua. Precisa ter leitura. E a leitura pode ser uma leitura no computador, pode ser livro, pode ser gibi, revistinha, não importa, mas a criança precisa amadurecer, transferir, evoluir da comunicação oral em português para a leitura depois, futuramente, seja em escolas ou organizações, aprender a escrever. Incentivar a leitura, incentivar essa criança a frequentar aulas de português. Como o pai deve fazer para incentivar e fazer a criança gostar disso? É um pouco complicado, né? Especialmente dependendo da idade. A criança pequena é muito mais fácil você trabalhar isso, você vai explicar que quando você voltar ao seu país, no caso o Brasil, que você terá a oportunidade de falar, se comunicar com seus parentes. Agora, com o adolescente é um pouco mais complicado, né? Especialmente assim, já nasceu aqui, uma criança que nasceu aqui, sendo de pais brasileiros, e que agora já esteja com 14 anos, e você quer que eles continuem falando, enfim. Eu acho que fica um pouco mais complicado, né? Eu vejo que esse desafio muito menor se a criança frequentou uma escola ou uma organização comunitária desde bem cedo. Ele vê uma continuidade nesse aprendizado, nessa convivência, nesse significado que se relacionar com essa língua tem para ele, para a vida dele. Agora, os pais têm um papel muito forte em motivar, em criar oportunidades para a criança jovem ou criança vivenciar essa língua de uma maneira divertida. Quanto menos obrigação for, quanto menos só pelo lado chato e pesado, melhor. Para os adolescentes especificamente, é fundamental entrar, trabalhar, criar oportunidade para coisas que são da linguagem dele. O adolescente gosta de música, rock, explorar oportunidades de viver o português através da música. É uma criança para as artes, teatro, caminhe nessa. É cientista, matemática. E os pais, em conjunto com associações comunitárias ou escolas, podem encontrar, criar oportunidades dos jovens se envolverem em atividades mais voltado para o interesse deles, senão... Entrando nessa zona de conforto do adolescente, acho que você tira aquele principal problema que eles têm, que é a vergonha e o medo de errar, né? Que as crianças menores não têm. Não tem. Exato. Eu trabalho com adolescentes, então eu trabalho com crianças jovens de 14 a 18 anos. Então eu tenho muitos filhos de brasileiros que não falam português. Então o papel dos pais é muito importante. Fale sempre em português com seus filhos, porque eles vão sentir a dificuldade depois, né, de poder se comunicar, porque justamente não houve essa comunicação oral em casa, né? Os pais acham, porque estão morando nos Estados Unidos, que devem falar inglês com seus filhos, né? Então é importante que eles saibam que eles vão aprender inglês na escola, na comunidade, na sociedade. Exato. E em casa eles vão aprender a língua materna, que é o português. Antes da gente encerrar, vamos tirar uma dúvida de um telespectador nosso? Claro. Vamos. Bom, a pergunta é, tenho 2 filhos, um de 4 e um de 12. Como incentivá-los ao mesmo tempo a falar português? A grande chave dessa equação é a família encontrar, dentro da sua dinâmica, do seu jeito de conviver, atividades que atendam aos interesses das crianças. Isso já acontece para a sua rotina normal. Festas de aniversário, viagens em família. Então, vamos no cinema, vamos escolher um filme, o pai pode ir com o filho mais velho, a mãe vai com o filho mais novo, ou vamos hoje assistir um filme um pouquinho mais para a idade de um e depois outro dia para a idade de outro. O que não pode é escolher um caminho único, acha que serve para os dois e aí não serve a nenhum. Gente, precisa encerrar o nosso programa agora. Considerações finais alguma? Para mim é importante que os pais não esqueçam de que os seus filhos têm que manter a sua cultura, a língua e a cultura. Então é importante que os pais estejam sempre falando português com seus filhos em casa e sabendo e tendo conforto de que eles vão aprender o inglês, né, fora de casa. Então, o importante ninguém vai estar ensinando português para eles se não forem os pais, né? Então, isso é muito importante.
Então os pais têm que ser os primeiros professores dessas crianças. Eles são a fonte dessa vitamina, eles são a única fonte dessa vitamina de orgulho, de valorização dessa herança cultural. Atenção, pais, está dado o recado. O Planeta Brasil vai encerrando por aqui. Muito obrigado a vocês duas mais uma vez por participar do programa. E no próximo final de semana a gente tem mais Planeta Brasil. Valeu, tchau, tchau.